Oi mundo! Hoje eu voltei pra falar de psicanálise, hoje eu voltei pra falar de um texto muito importante e pra falar de um assunto que é meio de uso público, que é o Inquietante do Freud, o texto de 1919. Bom, esse texto, esse assunto, ele fala muito sobre a questão dos filmes de terror, sobre a questão daquilo que nos dá medo, aquilo que nos é estranho. O título do texto que eu mais uso, na verdade, é o estranho, mas a gente tem um problema de linguagem, de linguística, de tradução sobre esse texto, porque até o Freud ele se dá o trabalho de pôr a tradução desse termo em várias línguas no início do texto, porque é um termo difícil de ser colocado na linguagem e o termo diz respeito muito ao que você sente, a como você toma o texto, a como o texto te toma, a toda a sua relação com isso. Bom, o inquietante ele fala justamente sobre o conhecido, o familiar, aquilo que é recalcado, aquilo que estava na infância, que a gente esqueceu, que está ali no inconsciente guardado, mas que voltou de algum modo, que ele aparece apenas alguns traços. Isso que é tão inquietante na gente, que tem também um pouco a ver com os tabus, aquelas coisas que a gente não vai falar, aquelas coisas que a gente vai guardar para nós. Não fale de morte, porque se a gente falar de morte, a morte vem. Não fale. ahn, Prefiro aquela famosa frase: prefiro nem pensar, prefiro nem falar. Mas esse prefiro nem falar, prefiro nem pensar, ele já é um meio que está dito no ar a posição da pessoa com relação àquilo. A posição de, uau, eu sei realmente que seres humanos são capazes de fazer coisas horríveis, mas eu prefiro não pensar, embora eu já esteja pensando nisso. Tamanha crueldade, por exemplo. Os filmes de terror muito bons são aqueles que justamente eles vão deixar a pessoa em suspensão. Elas vão deixar uma coisa no ar, aquilo que mais ou menos se sabe ou não se sabe direito, que é justamente essa coisa do inquietante. É familiar, é algo que te diz respeito a algo, mas que de certo modo você não tem acesso contínuo a isso, e é isso que lhe causa tamanha angústia. Bom, a gente tem a. O Freud escreve bastante sobre a questão dos autômatos, e a gente tem uma obra muito relevante para isso atualmente, que é Westworld. Westworld, ela, a série da HBO, ela fala muito sobre essa questão do inquietante, sobre essa questão de será que eles são máquinas? Será que eles não são máquinas? Porque você fica na dúvida e eles parecem não ser máquinas, eles parecem ser muito familiares, deles serem seres humanos. E esse ser enquanto fazer ser, que é criar-se humano. Você não nasce, mas você se torna um ser humano. Você se torna um ser humano através da sociedade, da cultura, da linguagem, das restrições, do desejo, do recalque. E o Westworld, ele trabalha muito nessa questão de prendendo a pessoa na narrativa, porque ela não sabe bem o que está acontecendo, ela não sabe se aquilo é real, se aquilo não é, se aquilo é um robô, se aquilo é um ser humano. E essa é a questão dos grandes filmes de terror. Você deixar em suspensão a pessoa, você deixar, será que espíritos existem? Será que eles não existem? Porque é uma tendência do ser humano infantil de pensar nessa vida além do corpo, nessa divisão entre o corpo e a alma que ele trata no texto, que é a maior divisão que a gente já fez, porque é aquilo que nos permite a vida eterna. Existe um corpo e existe a alma. E coisas que trazem isso em xeque nos colocam, nos inquietam, nos deixam à mercê do estranho, à mercê daquilo que é tão conhecido. Por isso, por exemplo, a loucura. Loucos são, geralmente, historicamente, eles são afastados da sociedade porque eles são inquietantes, porque você pensa, uau, eu também posso ficar louco. Ou a própria loucura, algumas vezes, ela é, pois, senão, uma maneira de mostrar o quanto a sociedade ela está numa dinâmica doentio, numa dinâmica que se dá poucos benefícios e se pede muitas coisas em trocas. Então se fala, uau, ele é muito louco, vamos deixar ele afastado, porque o que ele faz não fala, o que ele faz e o que ele fala não faz sentido. Embora no fundo a pessoa fale, uau, realmente faz sentido. E a morte, por exemplo, enquanto inquietante. É essa questão de então morra, que é uma outra questão infantil, que é uma questão de suas palavras e seus pensamentos têm poder.
o que gira também em torno dessa questão da alma, dessa questão de Deus, dessa questão que Freud trabalha em outros livros, como ele mesmo diz no texto, mas que tem a ver justamente com essa questão da onipotência, como você falar, ah, espero que morra, aí depois a pessoa morre pelo acaso, pelo sei lá, e aí a pessoa fica, ah, olha, não é que tinha algum fundo de verdade? Será que existe algo a mais? E essa é a noção do inquietante, aquilo que já se sabe, mas sem se saber, aquilo que não se traz para a linguagem, embora ela esteja lá, aquilo que é mantido às escondidas, aquilo que não pode ter acesso à consciência, mas ao mesmo tempo ele não está inteiramente escondido, não está recalcado. E esse texto é muito importante, é importante situá-lo na primeira tópica, ou seja, ainda não tinha noção do id, eu e do super eu, mas ele é fascinante, ele dá uma viajada sobre a questão do cinema, a questão da literatura, e é um texto curtinho e que eu recomendo para todo mundo de todas as áreas lerem, porque ele é super legal. Bom, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Quem gostou, dá like, se inscreve no canal. Meu nome é Leonardo Gonçalves Wilde, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Referências bibliográficas apareceram na telinha, estarão aqui também. E era isso.